Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o craque Ricardinho. É a maior crise da história da arbitragem brasileira? A gente tem tido em todas as rodadas, problemas muito gritantes que saltam aos olhos e que nos impedem de debater apenas o jogo. Tem sido impossível olhar apenas para o jogo PVC. Por isso que a gente tem falado tanto de arbitragem e sobre esse tema abrimos aqui o nosso podcast à mesa. Eu gostei que você falou que o protocolo reza, que é isso que a gente faz, põe o árbitro em campo e reza. A gente já viveu crises na arbitragem grandes. O Ricardinho participou de um jogo, no caso do Castrilli, em 98, foi uma polêmica enorme. E era um árbitro estrangeiro apitando no Brasil porque havia uma tentativa de melhorar o nível da arbitragem. Então, trazia-se naquele momento árbitros estrangeiros para apitar no Brasil, porque os árbitros brasileiros eram bons, não, porque alguém achava que tinha um problema. Naquele momento, isso aconteceu há 23 anos. Mas é esse que você está dizendo. Assim, o maior déficit do Brasil é a educação. E hoje em dia, no país do Centrão, a arbitragem está no meio de uma guerra de clubes e federações, em que cada um puxa o cabo de guerra para o seu lado. Vou dar um exemplo específico. Na terça-feira eu escrevi um texto no GE falando sobre os erros primários, como é absurdo você marcar um impedimento de alguém que saiu do campo de defesa. Não é que a Brígida Ferreira não saiba disso. Eu acho que tem uma questão de treinamento e de tranquilidade. Ao mesmo tempo que você precisa blindar a arbitragem, você não pode proteger de uma maneira a que eles julguem que não vão ter punição. Mas precisa ter tranquilidade para trabalhar e treinamento para preservar. Porque é claro que ela sabe a regra. Não sou eu que vou ensinar para a Brígida Ferreira que impedimento o cara tem que estar no campo de defesa. E se houver uma possibilidade do nariz do Gabigol estar no campo de ataque, já que o pé dele estava no campo de defesa, então você deixa rolar e aí o VAR vai calcular se está impedido ou se não está impedido. O lance do Elinho é a mesma coisa. Impossível que o Jefferson Ferreira Moraes não soubesse que a bola toca na trave e volta no pé do mesmo jogador e que ele tem que anular a jogada. Mas os árbitros estão sem treinamento e sem tranquilidade. Então, isso traz uma crise política também. Na terça-feira eu escrevi um texto para o GE falando sobre o problema macro. Aí o presidente do Bahia, quem eu respeito profundamente, manda uma mensagem para mim assim: você acha mesmo que o pênalti para o São Paulo, o pênalti do Miranda não foi pênalti? Eu respondi para ele: Guilherme, não tem importância a minha interpretação do lance ou não. Nós não estamos discutindo um lance pontual. Nós estamos discutindo como é que vamos melhorar a arbitragem do campeonato. É para todos os clubes. E isso não tem uma noção global e não tem liderança. Já existe o consenso dentro da CBF de que o Gaciba não é o homem ideal para isso, porque ele centraliza decisões e protege os ex-árbitros que não são levados a treinamento. E ele está na condição de técnico prestigiado. A gente conhece casos de técnico prestigiado que acabou ficando. Mas no primeiro erro pode cair nessa sexta-feira por causa do erro de Flamengo e Bahia. Pode cair na semana que vem. Tem que ter uma reformulação profunda. Eu vou sempre lembrar, e acho que essa crise hoje, Ricardo, desculpa ter me estendido, ela retrata muito o que o Armando Marques falou antes de morrer. Dizia Armando Marques: a arbitragem brasileira mudou muito. Hoje os árbitros são péssimos e são honestos. E assim, já que o PVC está tratando de provável, possível mudança, eu não sou um especialista, né, cara? Eu não estudo arbitragem, eu não sei para onde a arbitragem brasileira tem que ir. Eu sei que ela tem que melhorar. E se o caminho passar por, eventualmente, a gente trazer alguém de fora, cara, não vejo nenhum problema. A questão é que urge a gente decidir que caminho a gente quer para nossa arbitragem. A gente quer profissionalizá-la, como é na Inglaterra? Beleza, vamos estudar o que é feito na Inglaterra. Não, é impossível pela legislação trabalhista brasileira, é o que alegam as pessoas do futebol. É impossível profissionalizar, árbitro ter carteira assinada no Brasil, não tem como pagar os encargos, os salários dele. Tá, então então eles não serão profissionais. Então a gente vai partir para um outro modelo. A questão é que, assim, não basta a gente ter um ex-árbitro no comando
da arbitragem brasileira e achar que isso tá bom. A gente precisa ter um projeto. Para onde vai a nossa arbitragem? O que a gente quer dela? Né? E isso eu acho que urge a CBF fazer. Só que, por outro lado, a gente está falando de uma entidade que ela mesma, a CBF, hoje vive um grande drama de poder, né? Quem é que toma as decisões na CBF? Enfim, por onde você acha que a gente pode começar, Ricardinho, essa discussão para melhorar o nível da nossa arbitragem? Eu acho que são dois pontos primeiros que estão acontecendo. É a confiança dos árbitros, quando eu falo árbitro, envolve todos eles, árbitros de bandeirinhas, né? A confiança e acho que o preparo. Né? Quando um árbitro erra, diz aqui PVC, numa partida, ele influencia no jogo, ele influencia no resultado do jogo, ele influencia no campeonato, e isso independe desse ou daquele jogo. Quando os erros eles se sucedem, como está acontecendo, não é que ele privilegia esse ou aquela equipe, não. O que acontece é o privilégio de determinadas equipes em determinados jogos e em determinadas rodadas, que na rodada seguinte esse time que acabou tendo, entre aspas, a favor esse erro da arbitragem, pode ter contra. Ele na quarta-feira ele tem o erro da arbitragem a seu favor, no domingo ele pode ter contra. Então, assim, a questão está, de repente, no preparo. E outro ponto que eu tenho conversado com os nossos ex-árbitros da nossa central do apito, que são competentes aí, outro ponto que eu coloco, e até conversando com eles, é o seguinte, a questão da renovação, José. Eu acho que em todo o processo, em qualquer lugar, empresa, clube e na arbitragem, tem que existir uma renovação. Mas essa renovação ela tem que existir um critério. Você não pode ir num campeonato brasileiro, de repente, colocar 8, 10 novos profissionais para apitar num primeiro ano Série A do Campeonato Brasileiro. E determinados jogos, que são às vezes jogos chaves, jogos grandes, que você acaba tendo problema. Isso inevitavelmente. Por quê? Porque o árbitro, às vezes, ele precisa de uma maturação, o bandeirinha precisa, como todo profissional. E aí ele acaba não tendo a confiança necessária em determinados lances. Isso não quer dizer que ele não sabe a regra, mas é que ele demora a interpretar ela. Aliás, que pena que o... Ih, plantão! Breaking news! O Matheus Garrocho chegou aqui, apresentou o celular para mim e disse assim, Gaciba caiu. Considerações finais, o podcast A Mesa fica por aqui. Na segunda-feira a gente volta para debater os assuntos do futebol brasileiro e mundial. Tenham todos um fim de semana com muita saúde, muita esperança, muito amor. Até a próxima. Tchau!